Amém, meu irmão? Vamos continuar então, aprendendo a edificar, aprendendo a construir. E essa construção aqui da igreja, ela me ensinou coisas preciosas, sabe? Eu aprendi 3 coisas fundamentais para que as coisas sejam construídas e permaneçam de pé na minha vida. Tem um texto aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, que está escrito assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabe o que eu aprendi nessa construção? 3 coisas. Primeira coisa, a obra precisa ser do Senhor. O projeto precisa partir de Deus, não é um projeto meu, não é um sonho simplesmente meu. Às vezes está muito na moda aí, fale os teus sonhos para Deus, apresente os seus projetos para Deus abençoar. E a Bíblia nunca teve nenhum versículo, nenhuma palavra falando sobre isso. Sempre é um projeto de Deus para o homem, e não um projeto do homem para Deus. Afinal de contas, quem que é o Criador e quem é a criatura? Quem é o Senhor e quem é o servo? Quem é o pai, quem é o filho? É o filho que manda no pai ou é o pai que manda no filho? É o dono que manda no funcionário, o proprietário, ou é o funcionário que manda na empresa? Como é que funciona? Primeira coisa que você precisa aprender: a obra tem que ser de Deus. O projeto tem que ser de Deus. A Bíblia tem um versículo aqui, ó, acho que é Salmo 127, se eu não estiver enganado. Se o Senhor não edificar a casa, quer ver? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Será que você já fez algum projeto seu e começou com todo empenho, com toda vontade, e de repente deu em nada? Sabe por que deu em nada? Porque não era da vontade de Deus. Se você fez a sua parte, se você estava preparado, se você se dedicou e não deu em nada, não era um projeto de Deus. Quantas pessoas têm dedicado, têm se esforçado, têm investido, têm gastado tempo, recurso, capacidade, e no final de 6 meses não construiu nada, no final de 1 ano, 2 anos, 5 anos não edificou nada. Por quê? Porque era um trabalho que não era obra de Deus. Talvez você já começou uma empresa e não deu em nada. Por quê? Porque aquela empresa não era para você, não era a vontade de Deus para a sua vida. Você e eu, nós precisamos aprender, a primeira coisa é isso. É algo que tem que vir de cima para baixo, não é de baixo para cima. É algo que tem que vir de Deus. Aqui, como é que ele chama? Jó, é interessante. No finalzinho do livro de Jó, está escrito assim, ó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem planos para a sua vida, Deus tem projetos para a sua vida, Deus te ama, meu irmão. Ele foi capaz de entregar o filho dele por você. Você acha que ele não tem projetos para a sua vida? Você acha que ele não te ama? Você acha que ele não tem algo que vai te satisfazer, que vai te alegrar? Foi ele que te fez, ele te criou. Agora ele quer que você voluntariamente se entregue para ele, porque ele já se entregou por você, para que ele possa completar essa boa obra que ele começou. Talvez você tenha hoje 15 anos, 20 anos, 60 anos, 80 anos. Deus começou uma boa obra na sua vida quando Ele te criou. E Ele quer terminar, mas para Ele terminar você precisa se tornar um filho dEle. Você precisa estar nas mãos dEle para que Ele termine essa boa obra que Ele começou. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda é o seguinte, é o que está escrito aqui: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E nesse texto aqui, sabendo, na obra sempre abundante, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Segundo ponto que eu aprendi nessa construção, sabe o quê? Existem dias maus, existem dias difíceis, existem situações que parecem insolúveis, existem dias que nós vamos ter que voltar, dar 2 passos atrás, existem dias que nós vamos ter que destruir aquilo que nós já construímos. E o que eu mais aprendi nessa obra é a respeito da perseverança. A perseverança, ela é uma característica que todo vencedor tem. Porque existem obstáculos, existem dificuldades, existem adversidades. E se nós não formos perseverantes, tolerantes, constantes, inabaláveis, firmes e sempre abundantes, nós não vamos chegar ao fim dessa obra. Você acha que todos os dias nessa construção eu vim trabalhar feliz? Tinha dia que eu levantava, eu estava assim, puxa vida, hoje tem tanto pepino para eu resolver lá naquela construção.
Hoje tem tanta decisão difícil para eu tomar, mas eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho que participar dessas reuniões, eu preciso colocar a mão no arado e não olhar para trás, porque aquele que olha para trás não edifica nada, não constrói nada. Eu estou te chamando para olhar para frente, eu estou te convidando para quê? Para caminharmos, construindo algo que Deus colocou no nosso coração, no seu coração, mas já te alertando a respeito disso. Existirão dias difíceis, quando a igreja ainda nem estava coberta ainda, e quando chovia. Nós tivemos dias aqui, nós passamos 3 dias sem bater um prego, porque foram 3 dias de uma chuva muito intensa. Então eu vim aqui, os pedreiros vieram, não, vamos embora que não tem jeito de trabalhar. E nós tínhamos data, nós tínhamos prazo, talvez você também. Eu tenho data, pastor, eu tenho prazo, eu preciso que as coisas dê certo, eu preciso que as coisas caminhem. Comigo foi assim também. E eu forçosamente parei de trabalhar 3 dias. Às vezes confiava numa pessoa e não dava certo. Dependia de um fornecedor, não, hoje atrás eu levo para você o que você me pediu, e chegava e demorava, não era nem naquela tarde, era na tarde do outro dia. Todas essas intempéries, todas essas, sabe, essas dificuldades eu passei aqui. Mas algo aconteceu, essa perseverança, essa firmeza, essa constância, essa tolerância. Por quê? Porque eu tinha certeza, eu tinha uma convicção dentro do meu coração. Eu estava construindo algo para o Senhor, ou melhor, Deus estava construindo algo para Ele através da minha vida. Deus quer construir algo na sua vida, meu irmão. Permita que Ele faça isso, mas arregaça, igual está aqui, arregaça a manga e vamos trabalhar. A vitória é daqueles que perseveram, a vitória é daqueles que trabalham, a vitória é daqueles que estão fazendo algo do Senhor, aqueles que estão trabalhando junto com o Senhor. Primeira coisa, construa, tenha certeza de que o que você está fazendo é algo de Deus. Segunda coisa, tenha certeza também de uma coisa: existirão dias difíceis, existirão dificuldades, existirão obstáculos, mas persevere, mantenha-se firme, constante, inabalável, porque a obra é do Senhor. E o terceiro ponto aqui começa dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, sabe o que eu aprendi também? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Existiam dias aqui que eu estava às vezes desanimado, cansado, olhava, era só problema. E às vezes chegava o irmão da igreja e falava: e aí, pastor, que maravilha que está isso. Aquilo ali era um fôlego, era um gás novo para mim. Sabe, o meu irmão agora nesses últimos 2, 3 meses, ele veio trabalhar muitos dias aqui comigo, meu irmão de sangue, o Henrique, e ele não sabe disso. Mas quando eu via, sabe, eu estou junto, Marcelo. Ele me chama de Marno. Eu estou junto com você, conta comigo. Os meus pais estavam junto comigo, os irmãos da igreja junto comigo. Tinha dia que estava aquele sol de arrebentar. Chegava uma irmã com um suco, uma água gelada, quando aqui estava sem água ainda. Sabe, ninguém constrói nada sozinho. Chegava final de semana, às vezes eu falava: irmãos, nós vamos ter alguma coisa lá na igreja, se você puder, e vinham 5, 10, 15, 20, 30 pessoas. Ninguém constrói nada sozinho. Então eu vou fazer um pedido para você que é casado, esposa, pelo amor de Deus, marido, pelo amor de Deus, entrem vocês em concordância para vocês construírem algo. A Bíblia diz que o povo lá de antigamente, eles estavam construindo a chamada Torre de Babel. Era uma torre extremamente alta. Eu já preguei sobre isso. A motivação deles era errada, porque eles queriam construir algo deles, era um projeto deles, para que o nome deles se tornasse célebre entre as nações. Mas a motivação era errada, mas a maneira de trabalhar deles é um ensinamento precioso para nós. Eles tinham a mesma maneira de falar, e eles tinham uma só linguagem. Nós podemos ter uma só linguagem. Uma só linguagem é falar a palavra de Deus. Uma só linguagem é orar em línguas e permitir que o Espírito Santo coloque os sonhos, os projetos dele nas nossas vidas. E uma só maneira de falar é ter o mesmo propósito. É ter o que Deus tem para mim, é o que eu quero fazer. Não é assim: Deus, eu quero construir isso. Deus, eu quero fazer isso. Deus, eu quero ser essa pessoa. Não. Pergunte para aquele que te criou o que ele te criou para quê. Ele te criou com qual intenção, com qual propósito. Essa é a mesma maneira de falar. E uma só linguagem, a linguagem de falar em línguas, a linguagem de falar a palavra de Deus e não falar a sua palavra. Não é simplesmente falar o português, a língua portuguesa, é falar segundo a palavra de Deus. Funcionário, entre em acordo com o seu patrão, patrão, entre em acordo com o seu funcionário.
Irmão, você que talvez seja de outra igreja, entre em acordo com o seu pastor. Se o seu pastor, Deus colocou algo no coração dele, nós vamos fazer isso. Sabe, trabalha junto, arregaça as mangas e vai junto. Porque, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e constantes e perseverantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é vão. Ninguém faz nada sozinho. Existem dias difíceis, mas se o projeto for de Deus, meu irmão, você passa por cima disso tudo. Hoje de manhã estava eu e o William falando aqui, né? Já foram-se os 6 meses, já tem mais de semana que inaugurou a igreja e já é um tempo novo. Se olhar para trás foi difícil, mas foi uma bênção. Teve dia de querer largar a mão, de desistir, de falar, Deus, eu estou pregado, eu não aguento mais. Tiveram dias assim, mas esses dias já passaram. E hoje a construção, mais uma vez, eu te falo, ficou maravilhosa para você. Então, mais uma vez, eu te faço esse convite. Esteja conosco, participe aqui do Sal da Terra. Você que ainda não é de nenhuma igreja, você que está vivendo apenas uma religiosidade, apenas vivendo de uma religião, venha viver de uma vida cristã. Isso eu garanto que nós aqui do Sal da Terra nós temos para oferecer para você. Não uma religião evangélica, mas nós temos condições de oferecer um evangelho vivo para você, para a sua família. Amém? Mais uma vez, cultos quartas e sextas às 8 horas da noite e domingo às 7 horas da noite, agora aqui no nosso novo endereço, Avenida João Pinheiro, número 905. Será um prazer ter você e a sua família aqui conosco. Que Deus te abençoe, que você creia nessa palavra e trabalhe nessa verdade. No nome de Jesus. Amém.